Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui novamente com o meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todos e todas. É um prazer estar com você novamente para mais um episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, justificando a essência do nosso podcast, hoje nós escolhemos conversar um pouco sobre uma personalidade do mundo da tecnologia e do quanto ela é importante para determinadas discussões dos últimos anos. Nós vamos falar um pouco sobre Edward Snowden. E quem é esse cara? Bom, o Snowden, pessoal, ele é um americano, um cara da área de informática e que trabalhou na CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, e trabalhou também na NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana. Foi justamente no trabalho na NSA que o Snowden se tornou conhecido mundialmente, quando ele decidiu divulgar, por volta de 2013, que a NSA estava mantendo um programa de vigilância global dos indivíduos a partir de várias tecnologias digitais. Ou seja, o Snowden revelou que a agência NSA estava espionando, vigiando as pessoas, inclusive para além dos Estados Unidos, usando meios de comunicação eletrônicos, por exemplo, e-mail, telefone, internet, etc. Essa divulgação de documentos secretos por parte do Snowden gerou uma discussão no mundo inteiro do poderio americano e dos limites no uso dos dados confidenciais das pessoas, das empresas. E por que o Edward Snowden fez isso? Basicamente, ele se sentiu muito incomodado com o que a NSA estava fazendo, errado na visão dele, e decidiu escancarar essa vigilância mostrando documentos e dando entrevistas para jornais importantes, como é o caso do The Guardian, o The Washington Post também. A partir daí, ele se tornou uma figura perseguida pelos Estados Unidos, acusado de roubo de dados, de espionagem, foi ameaçado de morte, e com isso acabou saindo dos Estados Unidos. Atualmente, até onde a gente sabe, ele está em um asilo político na Rússia, junto com a sua esposa. O saldo dessa história é que as revelações do Snowden trouxeram para a discussão até onde estamos chegando nos limites entre público e privado nesse universo das tecnologias digitais. Pessoal, a nossa base aqui para conversar um pouco é um documentário chamado Citizenfour, de 2014, da diretora Laura Poitras, e que trata dessas divulgações, inclusive com várias entrevistas com o próprio Edward Snowden. Esse documentário recebeu vários prêmios, inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário. Você encontra isso facilmente no YouTube. Bom, vamos lá, Alberto. Essas revelações que o Snowden fez e que geraram essas notícias no mundo inteiro de uns anos para cá, na verdade, elas falam de uma coisa que a gente, assim, meio internamente já estava meio desconfiado de que isso estaria acontecendo, não? Bom, Gilvan, sem dúvida, né? São fatos que já há muito tempo, né, a gente percebe que acontecem em diversos campos da nossa vida. E sobretudo agora, né? O filme é de 2013, se não me engano, é isso? Já tem bastante tempo. Eu já não me recordo mais se naquela época a gente tinha muita percepção de que isso acontecia, né? O tempo passa muito rápido e o modo como a tecnologia vai penetrando no nosso cotidiano faz um pouco a gente perder já aquela ideia de quando era, de que maneira. Então, assim, eu realmente não saberia de fato resgatar o quanto a gente percebia isso em 2012, 2013, né? A nível de controle de informação, para fins de comércio, para fim de oferecimento de ofertas, né, diversas. Isso eu acho que a gente, ao longo do tempo, foi sentindo cada vez mais. Agora, o que eu acho que o filme traz, de fato, assim, de mais impressionante, é como que a fronteira está muito longe disso, né? Como é que os nossos dados
eles são, de acordo com o que o filme apresenta, eles são controlados de forma profunda e de forma inteligente, isso é, que eles chamam de metadados, né, de forma conectada. Então, como é que a questão não se restringe só a um monitoramento pontual ou monitoramento linear de um comportamento voltado para algum tipo de prática? O que impressiona cada vez mais, eu acho que assistindo o filme nos dias de hoje, à luz daquilo que a gente experimenta hoje, né, a gente faz um paralelo, começa a ligar os pontos, de fato assim, é muito impressionante como é que toda a vida moderna, né, a vida urbana, a vida cosmopolita, que está centrada hoje no uso de gadgets, dispositivos, que está conectado o tempo inteiro, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, nas suas mais diversas dimensões, né, comunicação interpessoal, consumo, acesso a serviços, tudo passa pela internet, né? Pouco tempo que eu me dei conta que a gente comprou uma televisão nova aqui em casa, e aí, para ligar a televisão, para ela começar a funcionar, você tem que conectar uma conta de e-mail, você tem que ter uma série de dispositivos para acessar aquilo que é assim, básico, né, do serviço. Telefone, né, ou seja, é um dispositivo no qual a gente talvez hoje em dia, ou boa parte de nós, utilize a função telefone com uma também secundarizado, né? Assim, nem sequer utiliza muitas vezes, ou passa tempo sem utilizar, ou seja, todo um conjunto de funções que é de um microcomputador que está conectado à rede o tempo inteiro. Então, assim, para a gente, acho que o rendimento que tem para a gente pensar, né, a partir do filme, é como é que todos os aspectos da nossa vida, além da simples comunicação interpessoal, por exemplo, estão acompanhados. O que a gente pesquisa, quais são os nossos interesses, por onde nós andamos, os aplicativos todos facilitadores de percurso, né? Waze, Maps, congêneres. Então, assim, o que salta aos olhos com o relato que o filme traz, eu volto a dizer, né, para encerrar meu argumento, voltando ao começo, eu já não me recordo como há 10, 15 anos atrás a gente lidava com essa perspectiva. Talvez estivesse já presente, mas imagino que de forma incipiente. Agora, 15 anos depois, 2025, 2026, com certeza o contato com essa película e com a discussão que ela traz, ela deixa bastante claro assim e ligam a luz, né, a respeito da questão de proteção de dados, da questão de sigilo. Eu me lembro, só para mais uma parte aqui, que em 2014, sim, estava já discutindo o marco legal da internet no Brasil. Né? Salvo engano, foi promulgado naquele mesmo ano, mais tarde 2015. Então, sinal que já havia uma preocupação. O que eu só não me recordo a intensidade dela com relação a aspectos muitas vezes ordinários do nosso cotidiano. Né? Acho que a discussão ela começou no âmbito institucional, né? Mas o que a gente vê pelo filme é que ela penetrou, né, essa condição de vulnerabilidade, de monitoramento, ela penetrou tão profundo quanto possível nas nossas ações mais comuns do cotidiano. E, Gilvan, aproveitando o ensejo, né, a gente percebe então que uma das linhas centrais do documentário é essa constatação, né? E a partir de um agente especializado nessa tarefa, de que por baixo da nossa vida cotidiana, subjacente às nossas práticas, de uma série de ações tão supernaturalizadas, completamente incorporadas, automatizadas, né? Então, assim, reproduzidas de forma mecânica no nosso dia a dia, tem uma rede de controle e monitoramento bastante presente, né? Capaz de saber literalmente de cada tecla que a gente aperta, cada comando que a gente realiza, cada busca que a gente faz. E esses tais metadados, né, portanto, que são essa combinação, essa inter-relação que o filme mostra muito claramente, tem a capacidade, no limite, inclusive, mapear toda a biografia de uma pessoa. Né? Ou seja, inclusive de forma muito mais competente do que nós próprios, porque a nossa memória a gente sabe que é falha, é seletiva. Agora, o equipamento, né, ele não esquece. A não ser se ele tiver um problema, né, de ser corrompido, né, no termo técnico, mas você faz cópias, né, faz blindagens, faz checagens e a memória permanece lá de eterno. Então, eu queria te ouvir um pouco, né, como profissional da informática, a esse respeito. Que análise você faz, que juízo você faz, enquanto um balanço aí. Você que está muito tempo na estrada, como é que era originalmente, como é que se tornou, enfim. Eu acho que quem está acompanhando toda a evolução que aconteceu com o uso dessas tecnologias digitais, a gente pode dar uma arredondada de que nós estamos há mais ou menos uns 30 anos, um pouco mais do que isso,
com a internet se tornando popular, né, nas nossas vidas, né? 95, por exemplo, foi o ano em que a internet se tornou disponível comercialmente no Brasil. Antes disso, apenas algumas empresas, instituições de ensino, de pesquisa, é que tinham acesso. E aí, nesse universo, né, de tudo que aconteceu durante 30 anos, né, enquanto você estava comentando, quando você usou o exemplo aí da sua televisão, eu fiquei pensando, né, poxa, por que o login, né? Por que que a gente, para acessar determinados serviços, precisa do tal login? Na verdade, o login, ele é a representação por parte da empresa que está oferecendo o serviço, de que ela quer conectar você nesse universo, para oferecer para você algum tipo de serviço, mas dentro desse login ela começa a captar, capturar na forma de microdados, vamos chamar isso de microdados, tudo que está acontecendo na sua vida. Eu mesmo lecionando, né, para alunos, principalmente alunos de nível médio, onde a gente tenta despertar o pensamento crítico, né, na cabeça deles, eu comento assim, pessoal, imagine que uma empresa, quando você está assistindo um filme no streaming, ela sabe exatamente o dia, a hora que você gostou de assistir um filme de um determinado gênero, de aventura, policial, romance. Ela sabe exatamente o momento em que você gosta de pausar o filme, porque de repente você quer comer alguma coisa, quer ir no banheiro. Então, tudo isso é controlado a um ponto tal onde você mesmo não lembra de tudo que aconteceu na sua vida, mas essas empresas sim. Inclusive, nós abordamos um pouco essa discussão em episódios anteriores, quando a gente falou de um outro documentário chamado O Dilema das Redes, né? Então, eu até convido o nosso ouvinte a assistir alguns episódios anteriores, onde a gente falou também desse documentário. Mas, na prática, é como se a gente estivesse dizendo que o nosso mundo privado está cada vez mais pressionado a ser menor por parte da invasão que a gente está tendo dessas empresas. Aí, Alberto, até aproveito também para te devolver uma outra pergunta. Me parece que assim toda essa relação, né, que a gente tem entre segurança e liberdade, ela está presente assim já há muitos séculos no debate público. E você acha que isso também está presente na temática que o documentário tenta mostrar? Você acha que todo esse conjunto de discussões que o Snowden trouxe ainda é válido nessa discussão da relação entre segurança e liberdade? Bom, do meu ponto de vista, sem dúvida, né, essa é uma equação clássica da ciência política, né, na qual a sociologia, que é a minha área de atuação, né, profissional, bebe bastante, né, para desenvolver suas reflexões. Então, pincelando assim algumas questões só mais técnicas assim, né, e teóricas, a gente percebe que uma série de autores assim de proa, né, assim, proeminentes do debate lá do momento de constituição das sociedades modernas, e aí estou me referindo aqui numa perspectiva eurocêntrica, debatiam essa questão sob diferentes perspectivas. Né? Você tem lá o Thomas Hobbes, com aquela obra clássica chamada Leviatã, tem o John Locke, né, que é a obra clássica Segundo Tratado sobre o Governo Civil, tem o Maquiavel, que é um pouquinho antes, né, que trabalha na obra O Príncipe, Montesquieu, O Espírito das Leis, e o Jean-Jacques Rousseau no Contrato Social. São obras exemplares assim, né, que vertebram esse debate lá no nascedouro assim, do pensamento que foi se configurar enquanto sociedade moderna, né, décadas e séculos depois. Então a gente vê lá que essa equação segurança e liberdade, ela está colocada, né, sempre uma perspectiva de garantir tanto a liberdade quanto possível, sem que essa liberdade ponha em xeque a ameaça de segurança da coletividade. Então, com perspectivas sobre o que é liberdade, sobre o que é segurança, mais ou menos conservadoras, você tem essa linha mestra de debate que atravessa essas e muitas outras obras, chegando até o século XX, né, onde a gente tem um autor que até falecido de pouco, que é o Zygmunt Bauman, né, que também trabalha com a modernidade, um conceito bastante utilizado, assim, que é o de liquidez. Né? Então, realmente é uma equação, digamos assim, que a gente encontra de uma forma bastante presente, que ocupa um espaço muito significativo no debate público. Né? A esse respeito, tem uma metáfora que é utilizada por outro autor, né, que é o Jeremias Bentham, né, ou em inglês Jeremy Bentham,
que era a metáfora do panóptico, né? Ele estava pensando, esse autor na época dele, sobre aparatos, né, de cumprimento de pena, né, de aplicação de penalidade, e ele desenvolveu, né, uma perspectiva em que, em um certo espaço, estaria colocada uma estrutura centralizada, com acesso de visão em 360 graus, e no entorno desse dispositivo estariam os locais de custódia, todos com abertura voltadas para o centro. Então seria algo com uma estrutura concêntrica, digamos assim, né? Onde no meio está lá o panóptico e ao redor estão as estruturas em que seriam custodiados aqueles que estariam cumprindo pena. Eu assistindo o filme do Snowden, essa imagem do Panopticon, né, reconfigurado, obviamente, relido, me veio à cabeça quase que instantaneamente. Né? Ou seja, quando lá no filme colocam o tempo todo, né, daquilo que é possível ser monitorado, eu lembrei da figura do Panopticon, repetindo, né, relendo-a, e percebi, olha, estamos diante aqui, nesse relato, vendo esse relato, a gente está diante de um Panopticon do século XXI. Né? Ou seja, onde todos nós estamos nos nossos locais, né, com uma janela de vulnerabilidade aberta, né, uma janela sem privacidade aberta o tempo todo, para que seja investigado, seja observado, seja monitorado, né? Enfim, então o Panóptico vai aparecer depois no século XX numa obra clássica também do pensamento político-filosófico, que é de um filósofo muito famoso, falecido já há algumas décadas, que é o Michel Foucault, numa obra chamada Vigiar e Punir, né, que é uma obra também que é presença marcante em cursos de direito, de ciências sociais em geral, de história, onde também o Foucault faz ali um tipo de arqueologia, né, uma genealogia da punição, como é que ela sai da Idade Média, né, essencialmente enquanto expressão física, a punição, e ela passa para, na expressão mais moderna, inclusive sendo proibida enquanto expressão física, né, a punição, e agora se restringindo à restrição da liberdade. Então, o Foucault recupera também essa proposta do Bentham e para falar de extinções totais, né, da prisão e outras que ele elenca, né, como é que o controle absoluto da vida do ser humano em certas instituições ele faz com que a pessoa perca completamente a autonomia, a privacidade. É isso que o filme expõe, assim, não há dúvidas, né? Então, eu acho que, para finalizar, o Panóptico é uma excelente metáfora para ilustrar a perspectiva que o filme traz para a gente. Beleza, Alberto. Eu também já tive contato em algumas literaturas com essa figura que você se lembrou, né, do Panóptico de Bentham. Aí a gente até aproveita e convida o nosso ouvinte a procurar na internet mais informações, e aí vocês vão ver figuras na internet representando esse tipo de arquitetura, né? Na verdade, assim, é como se a gente estivesse transportando um conceito arquitetural, físico, ou seja, um, uma construção onde as pessoas, do jeito que a construção existe, são constantemente vigiadas, elas não podem sair da vigilância de outras pessoas, e, ao mesmo tempo, a gente está inserindo essa discussão no que aconteceu com o caso do Edward Snowden, né? Na verdade, assim, uma divulgação de que a gente estaria passando, né? E provavelmente não saímos disso ainda, do que o Alberto chamou de um panóptico virtual, digamos assim. E aí, uma curiosidade, né? O Alberto tocou nesse assunto agora. Essa ideia do panóptico nasceu em prisões e, por incrível que pareça, ela também se manifestou em outros tipos de construções para outras instituições, inclusive escolas, né? A gente aqui está no papel também de educador, né? Eu me lembro que, se você procurar na internet, pessoal, vocês vão encontrar alguns materiais, assim, onde toda a arquitetura de escolas de décadas atrás, né, escolas mais antigas, inclusive aqui no Brasil, quando você olhar a arquitetura da escola, você vai ver que existe, entre aspas, uma formação de panóptico ali, onde os alunos circulam em corredores, mas sempre tem uma área central, onde quem fica circulando no centro sempre sabe tudo o que está acontecendo nos corredores em volta. Inclusive, a gente tem esse tipo de arquitetura em escolas mais antigas aqui do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro capital. Então, assim, foi uma lembrança muito boa. A gente está caminhando aqui para o final da discussão, né, no nosso episódio.
Alberto, você tem algum fechamento, alguma dica final? Fique à vontade. Sim, Gilvan, claro, assim, na verdade, sim, vou fazer duas dicas, assim, com base nas coisas que eu já elenquei aqui no meu comentário, e duas com base no mérito, né, mais direto em relação ao filme. Tem um livro do Jeremy Bentham, que é o Panóptico, né, um livro que está disponível já, interessados encontrarão com relativa facilidade, né, um livro que já está com os direitos disponíveis. Tem o livro do Foucault, que é o Vigiar e Punir, também, que é um livro que cuja leitura acrescenta bastante essa reflexão, né? Não é um livro de leitura difícil, né? No sentido de complexidade, referência, é um livro assim que a leitura dá para ser feita, mesmo porque não é iniciado, né? Nessa temática. E tem o filme que é chamado, deixa eu só recuperar aqui na memória rapidamente, Segredos Oficiais, que também tem a ver com, né, uma funcionária pública que vaza documentos do mesmo órgão que é abordado no filme, né, em questão aqui do Edward Snowden, só que relação específica à invasão do Iraque. Né, se a gente lembrar recentemente, né, houve um reconhecimento do governo, né, do país lá que invadiu o Iraque mais de 20 anos atrás, de que de fato não havia, né, armas químicas naquele país, argumento esse que foi o que fundamentou a invasão. Então, também ver esse filme, né, após transcorridas essas informações, nos dá também um lugar, assim, uma situada sobre o que de fato, né, fica em jogo muitas vezes nessa esfera de poder, que fica muito distante da nossa vida cotidiana, mas que tem repercussões nela que são assim, bastante severas, bastante graves muitas das vezes. Né? E para finalizar, né, é uma dica aí da biografia do próprio protagonista, né, do filme, Edward Snowden, chamada Eterna Vigilância, 2 pontos. Como montei e desvendei o maior esquema de espionagem do mundo. Então são 4 dicas, né, 3 literárias e um filme para quem se interessar pela temática, aproveitar e se aprofundar no tema. Eu acho que é isso, Gilvan. Te devolvo a palavra. Beleza, Alberto. Obrigado aí pelas dicas e pelas suas observações. Eu, para finalizar, também vou deixar uma dica para o nosso ouvinte de assistir o filme que dramatiza a história do Snowden. Aí, no caso, a gente não está falando do documentário Citizenfour, mas sim do filme chamado Snowden, Herói ou Traidor. É um filme de 2016, do diretor Oliver Stone, que tem fama, né, de ser um diretor polêmico, né, trabalha assim com umas temáticas mais difíceis de digerir por parte dos Estados Unidos e tal, mas é um filme interessante também. Então fica como dica final para o nosso ouvinte. É isso, pessoal. A gente se encontra em outros episódios do nosso podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.